Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 do mês de agosto do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 12 de Elul, do ano 5781, a contar da criação. Estamos completando hoje 348 dias deste ano 5781. E nós temos aí então a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, a liderança da nossa geração. E a gota de sabedoria de hoje do nosso Rebbe assim nos fala: e o mundo estará cheio do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o fundo do oceano. Está isso lá escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 9. Estas são as águas de vida para todas as coisas. Agora vivemos como criaturas da terra seca, como se fôssemos seres separados de nossa fonte de vida. Então seremos como criaturas do mar, que vivem absortas dentro de sua fonte de vida. Estaremos em tal estado de unicidade com a fonte de toda vida, que nada haverá para distinguir entre o ser criado e o Criador. Baruch Hashem, por essa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. E importante nós estarmos aqui visualizando o aspecto desta profecia de Isaías, capítulo 11, verso 9, nessa tradução aqui do nosso, que o nosso Rebbe nos traz. E o mundo estará cheio do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o fundo do oceano. É interessante observarmos realmente essa expressão: as águas cobrem o fundo do oceano. Estamos habitualmente a ler e ouvir, né, que nos dias de Mashiach, a palavra da Torá, a palavra do Eterno, sairá de Jerusalém, Yerushalayim, e cobrirá toda a face da terra, assim como as águas cobrem o mar. Mas aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, ele traz um ingrediente a mais sobre essa profecia. E esse ingrediente a mais que ele traz nos diz que as águas cobrem o fundo do mar, ou do oceano, como queira, né? Então, o conhecimento de Deus, o mundo estará cheio do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o fundo do oceano, ou o fundo do mar. E por que esse ingrediente que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz, dando a expressão não apenas de uma forma geral ou universal, como se está acostumado a ouvir, que a palavra sairá de Yerushalayim, quer dizer, a palavra da Torá, e cobrirá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então, normalmente é isso que nós lemos e ouvimos, mas aqui o nosso Rebbe, ele vai mais profundamente. Então ele diz: assim como as águas cobrem o fundo do oceano. Então esse ingrediente a mais que o nosso Rebbe traz para nós, significa que, primeiramente, né, vamos entender o que significa as águas cobrem o fundo do mar, né? Ou seja, estas águas que cobrem o fundo do mar significa que não há nenhum espaço que não seja ocupado pelas águas. Então, por isso, as águas cobrem o fundo do oceano. Enquanto que na superfície, nós sabemos que o mar tem as suas ondulações, certo? Mas o fundo do mar é diferente. As águas, elas cobrem o fundo do mar completamente. Completamente. Então, no fundo do mar, como nos fala aqui o nosso Rebbe,
as águas cobrem e não há um único espaço sem água. Ou seja, completamente tomado pelas águas o fundo do oceano. E então, dentro desse aspecto, o Rebbe está nos dizendo claramente, o mundo ele estará cheio assim como as águas cobrem o fundo do oceano, o mundo estará cheio do conhecimento de Deus. Dentro desse mesmo aspecto, nós temos aí a profecia e a certeza de que em todo o planeta, em todas as nações, não haverá sequer um espaço vazio sem a palavra da Torá, sem o conhecimento de Deus. Por isso que os sábios falam que, a partir do momento da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, nós entraremos então plenamente na redenção final. E essa redenção final é, de fato, a preparação final para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, onde o mundo, o universo, ele será plenamente a casa de Deus. Por isso, antes que isso aconteça, o Olam Rabá, é preciso Mashiach e a redenção final, para que todas as coisas sejam devidamente preparadas, todas as pessoas preparadas, o reino humano, todo o reino animal preparado, todo o reino vegetal preparado, todo o reino mineral preparado, para que os dias da redenção final sejam de fato o último momento para o Olam Rabá, e como de fato o será. E quando aqui fala, nas palavras do nosso Rebbe, Menachem Mendel, na profecia de Isaías e Shayahu, capítulo 11, verso 9, e o mundo estará cheio do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o fundo do oceano. Então a palavra da Torá sairá de Jerusalém, e ela vai cobrir toda a face da terra, assim como as águas cobrem o fundo do mar, o fundo do oceano, a palavra da Torá, ela fará a mesma coisa. Ela vai ocupar os 4 reinos, vai sarar os 4 reinos, vai curar os 4 reinos. E literalmente, esse período é o período da purificação. E aqueles que são perversos, eles serão eliminados da congregação dos justos, porque o mundo será uma congregação, uma comunidade de Deus, com Mashiach. Então é a época da purificação. E não haverá sequer um único milímetro, partícula, ou micropartícula da micropartícula da micropartícula, e assim sucessivamente, sem a presença da palavra da Torá. E então acontecerá o quê? No momento, diz o Rebbe, no momento nós vivemos como criaturas em terra seca. Imagine o peixe na terra seca. Então hoje nós vivemos como criaturas da terra seca, como se fôssemos seres separados de nossa fonte de vida. A fonte de vida do peixe são as águas. Por isso que a Torá, uma das comparações da Torá é exatamente o quê? Águas. E dentro desse aspecto, então, seremos como criaturas do mar, que vivem absortas dentro de sua fonte de vida. Então, quando o peixe ele retorna para as águas, então o peixe e as águas se fundem de uma tal forma
como se fossem um só. Então o peixe ele retorna à fonte da sua vida, à fonte da sua inspiração, à fonte da sua origem. Então aqui o Rebbe está dizendo, então, no momento, somos como criaturas em terra seca. Nós estamos separados, literalmente, da nossa fonte. Por isso que nós aí ficamos com aquela sede. E nós estudamos a Torá, estudamos as 7 leis universais, fazemos as nossas preces diárias, fazemos a nossa techuvá diária, fazemos a nossa tzedakah, mas nós estamos sempre com sede. Por quê? Porque nós estamos, no sentido alegórico, né, separados da nossa fonte de vida. Lembrando-nos que aqui o Rebbe está nos comparando peixes e as águas. E então, quando o Mashiach ele se revelar e então estabelecer a redenção final, então nós seremos como criaturas do mar, que vivem absortas dentro de sua fonte de vida. Por isso a Torá, ela cobrirá toda a face da terra, assim como as águas cobrem o fundo do oceano. Ou seja, não haverá no universo, não haverá sequer um mínimo espaço onde possa se dizer que a palavra da Torá não está neste lugar. É como um rio que secou e de repente algo acontece e começa a ressurgir o rio novamente. As águas começam a correr. Então todo o leito do rio ele está seco, mas quando começa a acontecer isto, então as águas começam a percorrer todo o leito e vai percorrendo, preenchendo todo o espaço até chegar, os rios correm para o mar, né? Até chegar à fonte, o mar, onde desaguam as águas. E então, as correntes das águas dos rios, ao imergir nas águas do mar, se fundem e tornam-se um só. Assim nós estaremos então como criaturas do mar, no sentido de comparação, como criaturas do mar que vivem absortas dentro da sua fonte de vida. Ou seja, nesse encontro com as águas da Torá em todas as nações, em todos os povos, então esse encontro vai fazer com que as pessoas sejam absortas, sejam absorvidas pelas águas da Torá. E então as pessoas e a Torá vão se fundir, se conectar de tal forma que se tornarão um só. E nesse sentido, então, estaremos em tal estado de unicidade com a fonte de toda a vida. A fonte de toda a vida, Deus. O único Deus e Salvador, o único Criador, o único soberano. E então, estaremos em tal estado de unicidade com a fonte de toda a vida, que nada haverá para distinguir entre o ser criado e o Criador. Assim como as águas do oceano e as criaturas do oceano, ou seja, os peixes do oceano, se fundem de uma tal forma que um não vive sem o outro. Assim será esta preparação, essa redenção final com o justo Mashiach. Ou seja, a palavra da Torá, Deus revelado através da Torá e a partir de Jerusalém, do povo judeu, para todas as nações, todos os povos, se fundirá de tal forma que não haverá como mais um estar sem o outro. Então, isto é um estado de unicidade. Isso significa que todo o mundo estará em uma conexão com Deus de tal forma que se tornarão um com Deus. Este é o projeto de Deus, este é
o sonho de Deus desde o princípio, em que ele criou todas as coisas, mas com o pecado veio a separação. Mas Deus não mudou do seu projeto, que é transformar este mundo em sua casa, em seu lar, para estar junto com os seus. Que a revelação do justo Mashiach seja para os nossos dias, como diz o nosso Rebbe, esta é a última geração do exílio para o povo judeu e a primeira da redenção. Então, portanto, juntos com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós estamos aí nos preparando para essa redenção final. Que Mashiach, o único e o justo Mashiach, se revele em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí no mês de Elul, e no mês de Elul nós temos aquela frase preciosa e maravilhosa que nos diz: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Né? Então, o mês de Elul é um mês em que nós estamos aí fazendo as nossas preces diárias, mas diariamente temos 3 salmos diários sendo adicionados até Yom Kippur. E também durante todo o mês de Elul, nós aí temos após o cântico diário, temos o Shema, a prece espontânea, o cântico diário e na sequência do cântico diário, o Salmo 27, né? E o Salmo 27 que nos fala exatamente o Eterno é a minha luz e a minha salvação, né? Então, os nossos sábios do Midrash nos falam que minha luz significa que está associada a Rosh Hashanah. Por isso, dia 6 de setembro, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia de Tishrei do ano 5782, Rosh Hashanah. Então, minha luz está conectado com o Rosh Hashanah. E a parte 2, ou a parte B do versículo, a minha salvação, ela está associada diretamente a Yom Kippur, o dia do perdão. 10 dias depois da entrada do novo ano, temos aí Yom Kippur, o dia do perdão. Então, nesse sentido, nós temos aí essa associação, minha luz e minha salvação. Ou seja, iniciando o novo ano, na luz de Hashem, a fonte da luz, a fonte de toda a luz, e a conexão com minha salvação, Yom Kippur, o dia do perdão, onde somos selados com o perdão e também selados para um ano bom e doce, 5.782. E também nós temos aí, nesse mesmo período, Sukkot, a semana de Sukkot, onde temos aí a festa dos tabernáculos ou das tendas, Sukkot. E nesse sentido, os sábios falam que o Eterno nos esconderá em seu tabernáculo, ou seja, somente no tabernáculo de Hashem, na presença de Hashem, é que nós temos segurança e a devida proteção. E nesse sentido, nós temos aí, de fato, principalmente os dias que estão chegando aí, dia 6 de setembro, véspera de feriado, o nosso país está passando por um momento muito conturbado, muito difícil, e realmente aí as liberdades estão ameaçadas, as liberdades civis, as liberdades individuais estão ameaçadas, e nós precisamos aí clamar muito a Deus para que de fato nós possamos realmente ter a nossa liberdade continuamente e assim possamos, de forma mais tranquila, possamos divulgar cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem, que há um só Deus e um só Salvador e que Ele está acima de tudo e de todos e que nós não podemos jamais calar a nossa voz diante desta verdade, porque o sistema quer que realmente a consciência divina e a consciência de família sejam apagados das memórias das pessoas,
infelizmente já tem conseguido isso numa boa parcela de pessoas em várias camadas da sociedade, pois desde os anos 90 eles estão aplicando muito na educação infantil para poder formar os seus militantes, né, sem cérebros, e aí as nossas liberdades estão ameaçadas. Então vamos clamar ao nosso Deus para que cada vez mais o mal seja literalmente vencido e seja mostrado cada vez mais que através daqueles que confiam em Deus, o único Deus, a luz ela continua acesa nos quatro cantos do nosso mundo, do nosso país, que de fato a verdade prevalece e que o bem continua vencendo o mal todos os dias, né? Então, por isso, amados, vamos aí estarmos conectados com o nosso Hashem, e como vimos na Aliá de ontem, né, sobre a questão da guerra, nós não podemos estar aí numa posição de isentões, ficar em cima do muro, ou ficar, né, como avestruz, né? Diante do perigo, ele enfia a cabeça na terra e fica lá com a cabeça escondida, né? Que é uma situação indigna. Então, por isso, vamos aí estarmos atentos a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor, porque o sistema, o establishment, o globalismo, quer de fato fazer com que você não seja um ser humano. Ele quer que você seja apenas um escravo do sistema. E esse escravo do sistema significa exatamente isso. Lavagem cerebral. Eles falam que pedra é pau e pau é pedra e as pessoas acreditam. Eles falam que a verdade é mentira é verdade, eles acreditam. Eles falam que é melhor o mal do que o bem, porque o mal é um bem e o bem é um mal. E as pessoas acreditam, né? E mesma coisa com a luz e a escuridão. Eles falam que a escuridão é melhor do que a luz, porque a luz perturba, e a escuridão não. Todo mundo fica numa boa na escuridão, cada um faz o que bem entender, e ninguém precisa ver o que o outro está fazendo, né? Ou seja, ninguém vem se importar com o outro na escuridão, por isso que peca-se à noite, né? É uma expressão bíblica que fala sobre o pecar na escuridão, que significa o pecar realmente fora ou longe da luz da Torá, ou seja, os que renegam a Torá, então eles pecam de noite, porque a luz da Torá se apaga para eles, porque eles não querem a Torá, então eles estão em escuridão, mesmo que seja de dia, eles continuam na escuridão. Então, é nesse sentido que se faz. Mas nós estamos aí para cumprir a nossa missão, e vamos cumprir a nossa missão, que é transformar este mundo para ser o lar de Deus. Isso significa guerra constante contra a escuridão, as trevas, o mal, a injustiça e a mentira. Então, a nossa luta não é brincadeira, é uma realidade. Ok? Baruch Hashem, vamos em frente? Então, nós estamos aí conectados pela misericórdia de Hashem, né, com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Yaritza Verônica, lá do Chile, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, o José Silveiras, aliás, José Hélio, né, lá de Silveiras, né, José Hélio Tavares, lá de Cidade de Silveiras, a Malu, do Distrito Federal, a Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, quem mais está por aí? Vamos lá, a Daliliana Hermano, lá de Frutal, região Ribeirão Preto, Franca, né? Baruch Hashem, da Liliana, família. O Felipe Costa Oliveira, né? Shalom, shalom. O Felipe Costa Oliveira é de Minas, né? Três Pontas, Minas, é isso mesmo, né, Felipe? Quem mais que está aí? O Luiz Ribeiro já falamos. A Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? Ok, é isso daí. Mais alguém aí, dá um shalom aí para a gente continuar em foco aí.
Hoje nós estamos no 6º dia da semana e, portanto, nós estamos no 6º dia do Shabat. E, a partir do pôr do sol de hoje, nós entramos no dia sagrado do Shabat, né? Então, Baruch Hashem, Felipe Costa Oliveira, Manaus, Amazonas. Felipe, shalom, shalom aí em Manaus e toda a família, comunidade e aqueles que estão aí junto contigo em Manaus. Um Shabbat Shalom para vocês aí, né? Então, amados, nós, a partir do pôr do sol de hoje, nós adentraremos no dia sagrado do Shabat, né? Então, desde já, um Shabbat Shalom a cada um, família e a cada comunidade, ok? Nós estamos na nossa 6ª leitura da nossa Parashá semanal, que Tetsé, quando saíres, é a nossa 49ª Parashá. E a nossa leitura hoje está no capítulo 24 de Deuteronômio, Devarim, do verso 5 até o verso 3, com as orientações de Moshe sobre diversas leis, bem como fazendo recapitulação dessas diversas leis. Entre outras coisas, Moshe está aí também fazendo o seu testamento, né? Porque são as suas últimas palavras, aqui em despedida para com o povo que vai possuir a terra prometida, e ele não estará junto com o povo ali. Então, do capítulo 24, do verso 5 ao 13, nós temos aí, verso 5 nos fala sobre a isenção do serviço militar. Quando o homem tomar uma nova mulher, a sua noiva, não sairá como soldado com o exército, nem será obrigado a fazer coisa alguma para o exército. Ficará isento do serviço militar para cuidar dos assuntos de sua casa por 1 ano e alegrará a sua mulher que tomou. Essa lei só se aplica quando o homem se casa pela primeira vez com a mulher, mesmo que ela já tenha sido casada com outro, mas não quando ele torna a desposar a sua ex-mulher. Então o primeiro casamento, né? Então aquele que está no primeiro casamento, noivado e primeiro casamento, ele não está, ele é liberado do cumprimento ou da obrigatoriedade de servir no exército, né? A segunda questão que é também isento de prestar serviço militar é aquele que constrói uma casa nova e aquele que faz uma plantação nova e ainda não desfrutou nem da casa nova e nem dos frutos da sua plantação. Então, nesses 3 casos, os homens são liberados do serviço militar. E o objetivo aqui, né, nessa orientação que Deus deu a Moshe, ele repassou ao povo, é exatamente porque é uma experiência nova para eles, né, a noiva e o casamento, né, pela primeira vez, a nova casa e a plantação nova que ele fez e está, né, com a sua plantação nova e não colheu nenhum fruto do seu trabalho. Então são 3 itens aí, ou 3 restrições em que não se presta o serviço militar, para que não fiquem pensando no que deixou para trás, na possibilidade de morrer e não desfrutar nem da esposa nova, nem da casa nova e nem dos novos frutos da primeira plantação, né? Então, fica 1 ano em casa para poder desfrutar de tudo isso e depois vai prestar o serviço militar. O verso 6 fala sobre garantia de empréstimo, né? Então, se vencer o prazo de pagamento de um empréstimo e o devedor não tiver meios para quitá-lo, o credor poderá levá-lo ao tribunal e pedir garantia do empréstimo não pago, mas não tomará nada essencial para a vida e o sustento do devedor, como uma mó de baixo ou uma mó de cima, como garantia, porque se assim fizesse, estaria efetivamente tomando a vida do devedor como garantia, né?
Então, a garantia do empréstimo está ligado, quando se levar ao tribunal, nada que é vital à sobrevivência do devedor e à sua família não pode ser tomado, né? Então, tem que ser outros tipos de garantias que não seja para o sustento e a sobrevivência do devedor e da sua família. O verso 7 fala sobre rapto. Conforme te foi ensinado, se um homem ou uma mulher raptar qualquer indivíduo dentre seus irmãos, dos israelitas, e então escravizar e depois o vender, esse ladrão será morto por estrangulamento, por ordem do tribunal, desde que tenha sido avisado antes de praticar o rapto, a escravização e a venda, e tenha sido visto fazendo as três coisas. Contudo, se qualquer uma dessas condições não for satisfeita, o criminoso não estará sujeito à pena de morte. Executando o crime segundo o devido processo legal, eliminarás o mal do rapto do teu meio, né? Então, sobre a questão do rapto, ele está ligado juntamente com o rapto, a escravização e a venda, né? A escravização é subjugar a vítima, né, a vontade do marginal, né, do criminoso aqui, né? E mesmo aqueles que podem colocar à venda, que é aquele caso do famoso pedir o resgate, né? Então, pedir o resgate é vender aquela vida. Então, quando se está praticando as três coisas ao mesmo tempo, rapto, escravização, que está dentro daquela questão, manter a pessoa, né, a pessoa sob o seu domínio, né? E nesse seu domínio, a pessoa ela está ali com a sua liberdade ameaçada, ela é tolhida da sua liberdade, da sua própria vontade, então ela se torna uma escrava do raptor. E ao mesmo tempo sobre a questão de venda, né? Então é aquela mesma questão, dá a senha do cartão, senão vai morrer. Então ele está praticando as três coisas ao mesmo tempo, rapto, escravização e venda. Então, ou você me vende a senha ou eu te mato, né? E aí vai lá e rouba tudo que está na conta da pessoa, faz compras pelo cartão, aquelas coisas todas, ou, né, liga para os familiares e pede um valor X como resgate daquela vida. Então essas três coisas sendo praticadas ao mesmo tempo, no mesmo ato, rapto, escravização e venda, então vai para um tribunal, devido ao processo legal, então a pessoa, o criminoso no caso, ele é condenado realmente à morte por estrangulamento, para que o mal seja tirado do teu meio, ok? O versos 8 e 9 nos fala sobre o tsaraat, né? O tsaraat é aquela lesão cutânea que nós sabemos aí, que já estudou em outra paraxá, né? Que vem pela questão do lashon hará, a língua maldita, a língua fofoqueira, a língua mentirosa, a língua que gosta de colocar uma pessoa contra a outra, né? Então, quem pratica lashon hará, né, alimenta a língua maldita, ele é cometido de lesão cutânea, né? E dessa forma, então, ele é diagnosticado com essa doença que é chamada de tsaraat, né? Que torna os acometidos por ela ritualmente, né, por atos ritualmente impuros, impedindo-os de entrar no acampamento, né? Ela manifesta essa lesão cutânea e automaticamente ela se torna impura e não pode adentrar realmente dentro do acampamento e nem no interior do tabernáculo, ou no deserto, ou do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, né? Então, quando a lesão de tsaraat toma cuidado para não arrancar os pelos que constituem seus sintomas e para não estipar a própria lesão, ao contrário, toma cuidado para guardar meticulosamente a prática dessas leis, estudando as instruções da Torá referentes ao seu cumprimento,
para a executar de maneira correta. Somente assim podereis cuidar de agir conforme tudo que os sacerdotes levitas vos ensinarem, como lhes ordenei. Porém, evidentemente, é melhor evitar Atzarate, não cometendo difamação. Então, o conselho, né, que os sábios falam aqui, né, e que a Urash, né, ele comenta com muita precisão aqui, então fala, ó, é ainda melhor evitar Atzarate, ou seja, não cometendo o pecado da difamação, porque o pecado da difamação é aquela famosa língua que não cabe dentro da boca, né? Então é Lashon Hará, língua maldita, língua que gosta de fofoca, língua que gosta de fazer fofoca, língua que gosta de falar mal dos outros, língua que gosta de colocar uma pessoa contra a outra, né? Então, é o Lashon Hará, língua maldita. Para tanto, lembra-te do que Deus, teu Deus, fez a minha irmã Miriam, quando estávamos viajando pelo deserto e depois que saísse do Egito. Ela falou de modo difamatório contra mim e Deus imediatamente lhe infligiu Detzaraate, né? Então, nós vimos essa questão que aconteceu lá no livro de Números, né? Bamidbar, lá no capítulo 12, nos fala sobre essa passagem de Miriam, né? Então, a questão da língua fofoqueira, da difamação. Então, tomemos cuidado com essa questão. E do versos 10 a 13, né, novamente Moshe volta aqui a falar sobre garantia de empréstimo. Então, como te foi ensinado, se vencer o prazo de pagamento de um empréstimo e o devedor não tiver meios para quitá-lo, o credor poderá levá-lo ao tribunal e pedir garantia do empréstimo não pago. Similarmente, quando exigires devolução de algo que tiveres emprestado a teu próximo judeu, mesmo que não seja dinheiro, se ele não puder devolvê-lo a ti imediatamente, poderás pedir garantia, porém, não entrarás em sua casa para tomar sua garantia. Ficarás do lado de fora e a pessoa a quem estiveres exigindo a devolução do que lhe emprestaste te trará para fora a garantia. Como também te foi ensinado, se ele for um pobre homem e só tiver para te dar como garantia o seu próprio pijama, não te deitarás para dormir com a sua garantia ainda em tua posse, né? Aqui está falando, o devedor chega e fala, ó, a única coisa que eu tenho para te dar de garantia é o meu pijama, no qual eu durmo toda noite. E ele te entrega o pijama. Então, fala, não te deitarás para dormir com a sua garantia. Ou seja, você pode até pegar o pijama dele, mas a hora que entardecer, você tem que ir lá e devolver o pijama, para que ele não durma sem o pijama. Então, vejam bem a situação aí nesse sentido aí, ok? Então, devolver-lhe-ás a garantia ao pôr do sol, para que ele se deite para dormir com sua roupa. Similarmente, se ele for trabalhador noturno e te der como garantia sua roupa de uso diurno, devolvê-la-ás a ele ao amanhecer. Ele te abençoará por sua consideração, e mesmo que não o faça, isso será contado como mérito para ti diante de Deus, o teu Deus. Então, ou seja, de judeu para judeu, ó, emprestou, ele precisa, você emprestou dinheiro, venceu o prazo, você vai lá, ô fulano, venceu o prazo, você precisa me pagar o que eu te emprestei. Beleza, eu tenho que pagar você, eu devo, não nego, pago se eu puder, mas não tem como pagar. E então o credor diz, então me dê uma garantia. E aí o devedor fala assim, ó, a garantia que eu tenho para você é o meu pijama. Aceita o meu pijama como garantia? Ó, aceita o seu pijama como garantia. Ok, então daí. Você vai embora, o credor vai embora. A hora que estiver para chegar o entardecer, vem o pôr do sol, ele retorna lá na casa do devedor. Ô fulano, ó, vim te devolver o pijama para que você possa dormir com o seu pijama. E aí o devedor o abençoa pela consideração, você volta para casa e ele vai
ter o seu pijama para dormir. E diz a Torá que isso é contado como mérito para ti, diante de Deus, o teu Deus. Ok? Se o devedor é um não-judeu, ele, além de cobrar a dívida, ele pode cobrar os juros. Mas para o irmão judeu, ele não pode cobrar juros. E se chegar num ponto lá que o devedor diz, desculpe, mas eu não tenho como te pagar mesmo. E aí o credor diz, que Deus te abençoe, vai em paz, que eu também vou em paz pelo meu caminho, e vai embora. Andar novo, a vida continua. E Deus te abençoa, te dá mérito, porque você, de uma certa forma, vamos assim dizer, você acaba perdoando a dívida do seu irmão. Paralelamente a isso, para os Benei Noach, a aplicabilidade desta mitzvah, ela é uma realidade. É algo que deve ser aplicado realmente entre os Benei Noach. Um irmão que está necessitado, ele te pede um empréstimo, algo semelhante, e você faz o empréstimo, ok? Com uma promessa de pagamento. Chega um período, o fulano, o devedor, né? Chega e fala assim, o meu amado Benei Noach, credor meu, não tenho como te pagar. Amém, Baruch Hashem. Que Deus te abençoe, que você não precise de novos empréstimos. E que faça prosperar o teu caminhar. Que te dê paz, prosperidade financeira e material para você poder ter como se sustentar. E Baruch Hashem por isso. E você segue o teu caminho. E ele segue o dele. Entendeu? Então é uma questão de amar o próximo como a si mesmo. É de fato uma realidade. Ok? Então essas são as garantias de empréstimo aqui que nós temos. E aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, né? E amanhã, pelas misericórdias de Hashem, nós estaremos aí concluindo a nossa paraxá semanal, ok? Hoje, como nós estamos aí, deixa eu ver aqui alguma coisa que se eu esqueci de podermos falar, né? Tá. Pegando mais alguma coisinha daqui, também tem uns comentários aqui excelentes, né? Então vamos lá, na nossa sexta leitura de hoje, nós temos aqui no capítulo 24, no verso 13, né? Verso 12 para 13. E se ele for homem pobre, não passarás a noite com o seu penhor, é aquele que falamos do pijama, ok? Entrando no verso 13. Restituir-lhe-ás o penhor ao pôr do sol, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso será por justiça diante do eterno teu Deus, né? No Rumash aqui, nós também lemos essa mesma passagem do verso 13, onde diz assim, será contado como mérito para ti diante de Deus, o teu Deus. Mérito e justiça, nós vemos aqui nesse sentido, que nos fala nesse outro comentário aqui, mas é interessante nós observarmos um detalhe aqui, que nos comentários, né, aqui na Torá de capa azul, né, a Torá de Moshe, como é identificada aqui, então aqui fala que, na realidade, né, é algo que a gente sempre tem falado aqui, né, Tzedaká, literalmente, a sua tradução é praticar justiça. E não, literalmente, praticar bondade ou praticar atos de caridade, bondade e assim sucessivamente. Então, literalmente, Tzedaká é ato de justiça. Então, vamos ver aqui, né, o que nos fala o comentarista aqui nessa passagem. Justiça diante do Eterno. Então, diz assim, o conceito de Tzedaká deriva da palavra tzedek, que emana de um ato jurídico legal, que é lógico e formal.
Tzedaká se refere à compaixão e à generosidade do ser humano em relação ao seu semelhante. E é traduzido normalmente em sua acepção como caridade. Nossos sábios ensinam que Deus limitou os recursos das pessoas. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas como fomos criados igualmente à imagem de Deus, existe o dever dos que têm de dar aos que não têm, para fazer justiça e permitir aos que não têm sobreviver como eles. Assim, apoiar os despossuídos no judaísmo não é altruísmo ou ato de caridade. Prestem atenção nisto. Prestem atenção nisto. Vou repetir. Os nossos sábios dizem. Então vejam bem. Tzedaká, ela é derivada da palavra tzedek, literalmente traduzido justiça. Ponto. Em seguida, o conceito de tzedaká deriva da palavra tzedek, justiça, que emana de um ato jurídico legal, lógico e formal. Tzedaká se refere à compaixão e à generosidade do ser humano em relação ao seu semelhante. E é traduzida normalmente como caridade. Os nossos sábios ensinam que Deus limitou os recursos das pessoas. A alguns ele deu a mais e a outros ele deu a menos. Mas fomos todos, tem tanto quanto quem tem mais como quem tem menos, todos foram formados à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós somos igualmente a imagem de Deus. E, portanto, existe o dever dos que têm de dar aos que não têm, para fazer justiça. Ou seja, quem tem a mais e não dá a quem tem menos, não pratica justiça. Não pratica um ato legal, lógico e formal de justiça. Então, para fazer justiça, quem tem mais socorre quem tem menos. E permitir aos que não têm sobreviver como eles. Assim, aqui está o X da questão, e é isso que nós queremos fazer questão de repetir também. E aqui está o segredo. Assim, apoiar os despossuídos no judaísmo não é altruísmo ou um ato de caridade. É praticar justiça. É praticar justiça. E não para aí. É praticar justiça. O que é praticar justiça dentro deste contexto? Tzedaká deriva da palavra tzedek, que quer dizer justiça, que emana de um ato jurídico, legal, lógico e formal. Ou seja, é praticar justiça, mas não para nisso. É praticar a justiça, portanto, é um ato religioso, um modo de se relacionar com o seu próximo? Não. É um modo de se relacionar com Deus. Por isso que tzedaká não é, de fato, altruísmo e nem caridade. Qualquer um
pode fazer um ato altruísta ou caridade. Mas praticar tzedakah, praticando tzedakah, que é praticar a justiça, que é um ato religioso no relacionamento pessoal com Deus. Isto não é para qualquer um. Isto é para quem crê no único Deus, no único Salvador, no único Criador. Por isso, tzedakah é algo importantíssimo para os monoteístas. É um ato de justiça, é um ato religioso no relacionamento pessoal com Deus. Não esqueça isso. Ok? Baruch Hashem? Como nós estamos em preparação para o Shabat, então, para nós finalizarmos a nossa live de hoje, então eu quero trazer para vocês aqui, né, que faz parte do Rabad.org, com relação a esta semana da nossa Parashá aqui, Tetsé, um artigo, né, que traz como título Seja Mais Feliz. Seja mais feliz. Então essa mensagem que nós queremos encerrar para que você, sua família, sua comunidade se preparem de uma forma mais feliz para receber o Shabat, o dia sagrado do Shabat. Então, segundo os nossos sábios do Rabad.org, nos fala que naquela famosa faculdade americana, Harvard, nem sei como fala direito, tá bom? Então, lá em Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, o curso mais popular e bem-sucedido ensina você a aprender a ser mais feliz. A aula de psicologia positiva, ministrada para 1.400 alunos por semestre e 20% dos graduados da universidade, assistiram a esse curso eletivo. A matéria, que se concentra na felicidade, autoestima e motivação, dá aos alunos as ferramentas para ter sucesso e enfrentar a vida com mais alegria e mais positivismo. O professor Tal Ben-Shahar, né, dessa disciplina, e autor de vários livros, entre os quais O Jeito Harvard de Ser Feliz e também o outro livro, Seja Mais Feliz, é considerado por muitos como, entre aspas, né, o guru da felicidade. Ele destaca em suas aulas 14 dicas principais para melhorar a qualidade do nosso status pessoal e contribuir para uma vida positiva. Então, as 14 dicas, né, que ele traz são as seguintes. Primeira delas, agradeça sempre a Deus por tudo que você é e tem. Esse é o primeiro tópico. Segundo, pratique regularmente uma atividade física, né? Não seja um poste, e muito menos o bicho preguiça. Terceiro, tome sempre um bom café da manhã. Um bom café da manhã, não resta dúvida, em uma excelente companhia, melhor ainda mais o café da manhã, ok? Quarto, seja assertivo, né? Então, seja positivo, né? Foco, né, naquilo que é bom. Quinto, gaste seu dinheiro em viagens, cursos e aprendizado, né? Aqui ele está falando, gaste seu dinheiro em viagens, cursos e aprendizado, né? Dentro desse tópico todo aqui, né, nós podemos aí, como se trata de questão religiosa no sentido do nosso aprendizado de Torá, está exatamente dentro daquilo que nós acabamos de falar sobre tzedakah. Você está viagem, cursos e aprendizado, né? A sua tzedakah não te impede que você possa fazer suas viagens, fazer seus cursos, ter aprendizados e por aí afora vai. É você saber realmente valorizar as coisas corretamente
para que sempre tenha. Sexto, enfrente seus desafios, não fuja deles, né? Então, aquele caso do isentão, né, do covardão que fica em cima do muro, ou daquele que fica numa atitude indevida, com a cabeça enfiada dentro da terra. Não estou vendo nada, não sei de nada, não quero saber de nada, né? Igual aqueles 3 macaquinhos, né? Mas que na realidade hoje são 4, né? Os 3 macaquinhos tradicionalmente, aquele que não ouve, não vê, não fala. Mas agora nós temos aí o 4º macaquinho, que é aquele com o celular, né? Então ele fica tão afronhado no celular que o mundo pode desabar ao seu lado, que ele não está nem aí. Então são os 4 macaquinhos da atualidade aí, né? Então enfrente seus desafios, não fuja deles. Sétimo, coloque em todos os lugares boas memórias, frases e fotos de seus entes queridos. Aqui é aquela questão, você está na sua casa, no seu escritório, no seu local de trabalho, né? Então coloque ali, né, onde você sempre está vendo, olhando, onde você sempre tem uma percepção visual. Então você coloque ali o quê? Mensagens positivas, versículos bíblicos, você coloque frases, né, que são positivas, edificantes, você coloque ali fotos, né, de pessoas queridas, pessoas amadas, e você faz essas coisas. Você torna o ambiente mais agradável e mais feliz. Oitavo, sempre cumprimente e seja bom com outras pessoas, né? A famosa boa educação. Nono, use sempre sapatos confortáveis, né? Calçados confortáveis, né? O sapato, né? O calçado que aperta o pé é terrível, né? Então, sempre use calçados confortáveis, né? Décimo, cuide de sua postura, né? Postura no sentar, no andar, né? Então precisa ter postura, né? Isso daí ajuda a estrutura óssea da pessoa a não ficar aí com dores lombares, dores daqui e dali, etc e tal. 11º, ouça boa música e leia bons livros. O próprio nome já diz. 12º, o que você come tem um impacto direto na sua saúde e no seu humor. Tanto é que as leis de Kashrut, né, as leis bíblicas da boa alimentação, da saudável alimentação, ela está conectada com essas questões aqui, sem sombra de dúvidas, né? Então, você é o que você come, né? Então, você analisa o que você come e aí você vai ver, né? Por exemplo, né? Você come anta, então você é o que come, você é uma anta, e etc e tal. Então, lembre-se sempre disso, o que você come tem um impacto direto na sua saúde e no seu humor, ok? 13º, cuide-se e sinta-se bem com você mesmo. Se você não estiver legal com você mesmo, você não vai ficar legal com ninguém. Se você está em paz consigo mesmo, você terá paz com todo mundo, né? E se você está em conflito com você mesmo, vai ser fácil você entrar em conflito com as pessoas. Então, a começar em você mesmo, né? Sempre lembre disso. Cuide-se e sinta-se bem, em paz, tranquilo consigo mesmo. E a 14ª dica é, finalmente, né? Acredite em Deus, pois com suas bênçãos nada é impossível. Então, o professor Tal Ben Shahar, ele encerra as 14 dicas, né? Ele inicia primeiro com: agradeça sempre a Deus por tudo que você é e tem. E ele encerra com: acredite em Deus, pois com suas bênçãos nada é impossível. Ou seja, princípio e fim, né? Tudo, a base de tudo está em Deus, né? Então a felicidade é como um controle remoto. Essa comparação aqui é muito interessante e de fato é uma realidade no dia a dia das pessoas, né? A felicidade é como um controle remoto. Perdemos sempre, ficamos loucos procurando por ele
E muitas vezes, sem saber, estamos sentados em cima do controle remoto. Né? Então, faz muito tempo que a gente não assiste televisão aqui em casa, então a gente não teve mais essa experiência do controle remoto. Mas alguns anos para trás aí que assistimos televisão, acontecia isso daí mesmo, né? De repente você quer mudar de canal, cadê o controle? Cadê o controle? Né? Edna, cadê o controle, Edna? Ah, não sei, não vi, quem estava mexendo no controle era você. Ah, mas não estou achando aqui, né? Vê se não sentou em cima. E quantas vezes que ela falou isso e eu ia ver, e estava sentado em cima do controle mesmo. Né? Então é isso daí, a felicidade é como um controle remoto. Né? As pessoas perdem, ficam loucas procurando por ela, e de repente, né, ele percebe que está sentado exatamente em cima do controle remoto. Isso significa que a felicidade ela está com você, está junto de você. É só você pegar e realmente viver a felicidade. Ok? Então, né, nesse Shabat que vai se iniciar daqui a pouco, né, além das bênçãos celestiais, espirituais, além das bênçãos dos estudos de Torá, as preces do Shabat, especiais de Shabat, né, que Hashem, ele também derrame sobre você, sua família, sobre a sua comunidade, mais felicidades. Por isso, Shabbat Shalom, com mais felicidade. Até amanhã.